Saudação a todos, a todas. Vamos terminar o capítulo 11 da carta aos Romanos. 9, 10 e 11, 3 capítulos dedicados à salvação de Israel na reflexão de São Paulo, apóstolo, judeu, fariseu, homem zeloso pela lei, preocupado com os seus irmãos de raça. O primeiro bloco, no capítulo 8, que terminava no capítulo 8, terminou com o hino, aquele hino ao amor, não é? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? A gente tem a impressão que os cristãos, lendo a carta depois e as divisões que fizeram, os cristãos colocaram hinos e doxologias no fim de cada bloco. Então, o bloco de 1 a 8 termina com este hino ao amor. Estes 3 capítulos sobre o judaísmo terminam também com uma doxologia, um hino à misericórdia de Deus. O versículo 33 do capítulo 11. Ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Quem com efeito conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Porém, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos. Amém. Veja, é uma doxologia certamente acrescentada à carta pelos cristãos para dar um fecho a esta leitura destes 3 capítulos. O louvor à misericórdia de Deus. Todos nós encerrados na desobediência, contamos com a misericórdia de Deus. Então vamos desobedecer? São Paulo já disse não. Mas a misericórdia de Deus se manifesta aí. E nós, com essa doxologia, louvamos e bendizemos a sabedoria de Deus que está acima de nós. E começamos então, passamos para um outro bloco, que começa no capítulo 12, agora 12, 13, 14, 15, 16. Ainda aí pode haver uma divisãozinha nesses capítulos, mas peguemos este bloco todo, de 12 a 16, que tem uma tonalidade diferente, sobretudo da primeira parte. O que é que se pensa? Se pensa que Paulo, tendo já escrito, e antes de mandar a carta aos Romanos, no inverno, estando lá em Corinto, ele acrescentou esta última parte, na qual a gente percebe que ele tem algum conhecimento de pessoas e de situações concretas na comunidade de Roma. Paulo não conhecia os cristãos de Roma. Ele não tinha estado lá. Não foi o fundador da comunidade e ninguém sabe bem quem deu início àquela comunidade. Então, como é que na primeira parte é genérica, não? Uma grande teologia paulina. Nesta segunda parte ele parece conhecer as coisas. Então, podemos pensar assim que o casal Priscila e Áquila, que viveram em Roma, participaram da expulsão do grupo de judeu-cristãos que lá vivia, foram para Corinto, depois para Éfeso, trabalharam junto com Paulo, ajudaram muito Paulo na evangelização de Corinto, e depois foram correspondentes. Eles voltaram a Roma e encontraram Paulo também nesse caminho, tanto em Corinto quanto em Éfeso, e passaram informações para Paulo da situação da comunidade de Roma, das coisas boas, das coisas difíceis. Lembre-se que Paulo precisa do apoio de Roma para ir aos confins da terra. Os confins da terra estavam na Espanha.
Paulo tem essa consciência, eu devo anunciar o Evangelho ao mundo inteiro. Está faltando um pedaço que está lá naquele canto que é a Espanha. Então, para chegar lá, ele devia passar por Roma, conquistar o apoio da comunidade de Roma e fazer a sua viagem. Então, entramos no capítulo 12 e ele vai dar recomendações assim muito concretas para a comunidade, modo de ser, modo de viver, princípios de relacionamento comunitário, coisas muito práticas e muito bonitas também. Então, como é que ele começa o capítulo 12 da carta aos Romanos? Exorto-vos, portanto, irmãos, alguns chamam este capítulo, esta parte de parênese, que é a palavra grega para exortação. É uma exortação. Ele dá um estímulo para a comunidade. Parênese significa isso. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Paulo nos faz dar um passo do judaísmo e do paganismo para uma nova realidade. Já não são as ofertas sacrificais do templo, já não são as ofertas feitas pelos pagãos aos ídolos, agora é você que se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereçais vossos corpos, supondo que estes corpos se movimentem, são corpos vivos. Se são corpos vivos que se movimentam, significa é uma pessoa, é um ser humano vivo. É ele que se entrega totalmente a Deus. Então, o nosso sacrifício ofertado a Deus é o oferecimento da nossa pessoa. Eu posso me dirigir ao Pai e dizer, meu Pai, a vós me abandono. Eu me entrego totalmente a vós. Ou, o que São Mateus nos ensina, seja feita a vossa vontade. Fazei de mim o que quiserdes. Assim rezava irmão Carlos de Jesus, meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Há uma entrega do seu ser. Este é o sacrifício do Novo Testamento. É aquele que São Paulo nos exorta a fazer no início do capítulo 12. E em seguida, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. Então aí está, o que Deus quer. Você está se entregando totalmente à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que é bom aos olhos de Deus? O que é agradável aos olhos de Deus? O que é perfeito para Deus? O que é que Deus quer de mim? Qual é a vontade dele para a minha vida? Você tem que descobrir isso, você tem que aprender a discernir, a fazer discernimento para descobrir o que é a vontade de Deus. A gente escuta na nossa caminhada espiritual e caminhada cristã, de vez em quando alguém ou alguma coisa que diz, isto é a vontade de Deus. Se você fizer assim, você não está realizando a vontade de Deus. Tá, escutamos com muito carinho, muita atenção, mas não prescindir do discernimento. O discernimento espiritual do que Deus quer realmente de nós. É muito fácil dizer, é isto que Deus quer de você, porque eu estou dizendo. Então, muitas vezes
entre aspas, a obediência nos leva a grandes crimes, como aqueles que obedeceram nos campos de concentração, obedeceram e causaram a morte de muita gente. Às vezes é preciso ir na linha contrária, não na linha contrária da vontade de Deus, mas com o discernimento dos espíritos, fazer esse caminho que nem sempre coincide com o caminho dos homens.